Olá, eu estou passando aqui para a gente conversar um pouco mais a respeito da indução ao parto, que foi falando um pouco mais, porque foi um assunto que eu abordei recentemente lá no meu feed no Instagram. Se você ainda não leu a postagem que eu fiz, vai lá na minha página, vou colocar aqui o endereço, e você pega uma das últimas publicações que tem o título Indução ao Parto, a nova cesárea, e hoje eu vou abordar um pouco mais para a gente poder entender por que eu usei esse título, a nova cesárea. Uma das discussões muito realizadas dentro da obstetrícia, principalmente dentro da humanização do parto, é o uso indiscriminado da cesariana, indicações que não são reais, visto que a cesariana é uma cirurgia, e quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre visa algo que não está ocorrendo da maneira que deveria ocorrer. E quando a gente olha para o parto e nascimento, a gente entende e sabe que o corpo, ele fisiologicamente vai fazer acontecer da melhor maneira para aquela mulher e para aquele bebê ou bebês. Então a fisiologia, ela funciona. Então a cesariana seria algo para corrigir quando a fisiologia realmente não funciona, visto que quando a gente fala de fisiologia não funcionar, tem muitos aspectos a serem observados, e a gente tem que olhar o extremo mesmo, pensando em salvar vidas. Então quando realmente mãe ou bebê correm riscos de não sobreviver a este processo de parto, a gente sim olha para uma cesariana. Porém, eu tenho que dizer, lógico, que esse risco é baixíssimo. Então, a cesariana a gente já discute bastante, já sabe que realmente muitas indicações não são necessárias, são mitos criados, então a gente já está um pouquinho mais sabendo um pouco mais informada sobre essas reais indicações de cesariana. E aí vem a indução de parto, que infelizmente eu trago como uma nova cesárea. É muito melhor uma indução que uma cesariana se realmente for uma gestação que precisa ser encerrada. E até por isso que a gente faz o pré-natal. O pré-natal foi criado para a gente entender e observar essa gestação. Se alguma coisa vai atrapalhar esperar esse parto naturalmente, vai tentar se encerrar essa gestação antes com uma indução de parto. E aqui eu vou citar três que são as mais comuns, que são a pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional e a trombofilia. Essas são patologias que ocorrem na gestação, que observando os riscos, e aí você vai me perguntar por que então indicar a indução se realmente é uma intervenção. Porque se a gente colocar na balança, em certa idade gestacional, o risco dessas doenças que eu acabei de citar será muito maior do que o risco de propor a indução, de fazer a indução. Porque mesmo existindo qualquer uma dessas patologias que eu citei, precisa se observar como que essas patologias estão se desenvolvendo em cada mulher. E aí sim, tem protocolos que falam de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional e de trombofilia, porém, eu sempre falo que o protocolo ele é legal para que você tenha um teto, uma base, mas nunca deve ser a palavra final. A palavra final tem que ser quando a gente propõe a indicação de indução, a gente tem que entender, assim quando é proposto uma cesariana agendada, aquela com dia e hora marcada, onde a mulher não está em trabalho de parto, pode-se vir a ocorrer uma imaturidade do bebê. E aqui é o ponto-chave para a gente entender por que indicar indiscriminadamente para todas as mulheres a indução de parto ou uma cesariana agendada. Eu vou falar, vale para ambos, porém, no caso da indução, como a gente coloca aí um processo que a gente tenta imitar ao máximo a natureza, a gente acaba dando um pouquinho mais de oportunidade para os agentes envolvidos nesse parto, no caso a parturiente e o bebê, para que ele tenha uma chance a mais de amadurecer. Então eu quero que fique bem claro aqui a definição do que é imaturidade ou maturidade.
Quando a gente fala de imaturidade, a gente pega, ou maturidade, a gente tem que entender como que o processo do parto acontece. Então, um parto natural, sem intervenções, vai iniciar com o amadurecimento do pulmão do bebê. Então, o bebê intraútero não usa o pulmão, ele não utiliza os recursos do pulmão para fazer a respiração, ele utiliza apenas o cordão umbilical. Então, esse pulmão a gente costuma falar como popularmente falado, ele está fechado, e quando o bebê nasce, ele precisa se abrir. Na verdade, o processo do trabalho de parto já faz com que o pulmão do bebê se abra. Então, ele tem as células que vão receber esse oxigênio dentro do pulmão fechadinhas. Quando elas estão maduras a receber o oxigênio, elas se abrem, liberam substâncias que vai para o líquido amniótico, que passa pela placenta e avisa o corpo da mãe que tem um bebezinho pronto ali para nascer. E aí se inicia o trabalho de parto e parto, naturalmente, sem nenhuma intervenção. Então, quando a gente tem essa definição, essa teoria bem esclarecida, a gente sabe que se a gente propor uma cesariana antes desse trabalho de parto acontecer, a gente entende que esse pulmão ainda não está maduro, né? Então, a grande complicação das cesarianas agendadas é ter bebês que precisem de um auxílio para respirar. Por isso que eles são levados, alguns, com essas complicações para as UTIs. E aí a pergunta que fica, Isabelle, por que a maioria dos bebês que nascem de cesariana não vão para as UTIs? E aqui fica um outro conceito muito importante, que quanto maior a idade gestacional, maior a condição desse bebê sozinho resolver um problema que vai acontecer ali no momento do nascimento. Então ele sozinho vai ter recursos, ele vai ter outros recursos para conseguir respirar. Ele vai estar mais maduro quando ele sair aqui fora, porém ele pode ter complicações respiratórias, sim, e podem ser resolvidas rapidamente se esse bebê tiver uma idade gestacional mais avançada, que a gente fala que sai da prematuridade. Quando a gente olha para prematuridade, se o bebezinho nasce prematuro, ele nasce prematuro e imaturo. Um bebezinho com idade gestacional mais avançada, ele nasce imaturo, porém não prematuro. Então a chance de sobrevivência desse bebê é muito maior. Inclusive a chance dele mesmo resolver esse problema respiratório que provavelmente ele tem por conta de tirar ele antes da maturidade dele. Então, quando a gente olha para a indução de parto, isso também pode vir a ocorrer. Porém, a gente tenta, com a indução de parto, chegar mais próximo possível ao processo natural. Esse bebê também pode ter uma complicação respiratória, mas como eu disse, ele já não vai estar mais prematuro, porque mesmo a indução de parto ou a cesariana sempre será indicada numa idade gestacional em que o bebê já não é mais considerado prematuro. A indução é muito importante, então a gente entender a real, primeiro conceito, entender a real necessidade dessa indução. Então, recapitulando, o que é mais tem mais risco? Esperar esse bebê nascer naturalmente, né? Ou despertar no trabalho naturalmente, ou já encerrar a gestação. Geralmente, quando os médicos bem atualizados propõem o encerramento dessa gestação, já entende esse risco. Quanto mais esperar, mais risco. E quando a gente fala de risco, eu estou falando de mortalidade mesmo, mãe e bebê. Então esse é o primeiro conceito para a gente ter de indução. Realmente é preciso? Outro conceito muito importante de indução. Nem todas as induções realmente vão dar certo, vão ter um final feliz, realmente com esse parto normal acontecendo. Então isso é bem importante a gente saber, que o corpo precisa ter no mínimo alguns receptores das substâncias que serão liberadas. Então, numa indução de parto por profissionais bem preparados para essa indução, vão começar lá com o preparo do colo do útero. Então, os receptores para que as substâncias que serão propostas a esse corpo, que vão ser colocadas nesse corpo, estejam presentes já, né? Ou seja, porque a gente sabe que mais para o final da gestação que eles começam a aparecer em mais abundância.
para que realmente tenha o sucesso. E outra questão muito importante é a gente saber que esse profissional que faz a indução, que propõe a indução, tem que saber então desses passos do trabalho de parto, né? Quais são as substâncias, os hormônios, a cadência deles, como que eles vão sendo liberados pelo corpo fisiologicamente para tentar imitar ao máximo esse funcionamento. E outra informação muito importante para se saber sobre indução é que para esse preparo do colo existem muitos métodos naturais que são trabalhados e que podem ser propostos tanto pelos profissionais médicos como as doulas, fisioterapeutas e outros profissionais que lidam com a gestante, que sabem fazer esse preparo, sabem até um ritmo, o que propor, quais são as ações, o que pode ser feito para o preparo do colo naturalmente. Quando a gente fala naturalmente, sem remédios, antes da indução oficial, que a gente chama, que é aquela que vai para o hospital interna e começa a usar os medicamentos. Também é um processo muito importante, se existir uma real indicação de indução, que você saiba, para que você possa buscar esses recursos, para que você possa conversar sobre esses recursos e se preparar realmente para essa indução. Indução pode ter consequências, não só da cesariana, como eu já comentei, mas pode ter um processo que a gente chama de distolia, que é quando as contrações ficam realmente desritmadas, ou seja, as contrações acabam sendo muito mais constante do que o descanso, porque entendemos que entre uma contração e outra é importante o descanso, é importante não ter outras sensações. Então, uma indução de parto pode ter essa consequência, por isso os profissionais que estão acompanhando essa indução precisam estar realmente acompanhando de perto e saber o que fazer nestes casos. Outra informação muito importante quando realmente é necessária essa indução é o monitoramento mais constante ainda da vitalidade fetal, da vitalidade do bebê. Então esse monitoramento tem que ser feito mais de perto, com intervalos menores e até o uso de cardiotoco, que aí sim é uma indicação no caso de indução de parto, que o cardiotoco ele vai monitorar o coração versus as contrações. É importante a gente saber de todas essas informações para que, se realmente seja o seu caso, você consiga tomar as melhores decisões. E é importante, gente, tudo isso que eu conversei aqui, que eu falei com você, ter no plano de parto. Porque mesmo nas gestações de risco habitual, ou seja, essas que não vai estar acontecendo nenhuma das patologias que eu citei até agora, com 41 semanas, partindo mais próximo às 42 semanas, o médico ou a médica, quem está acompanhando, vai propor de alguma maneira essa indução. Então é importante para que todas as mulheres estejam sabendo disso. E por que para essas de risco habitual também é proposto, chegando próximo às 42 semanas? Porque sabe-se que a chance da queda do funcionamento da placenta, quanto mais chegando às 42 semanas, ela aumenta a chance do funcionamento. Então acaba se entendendo que é menos risco encerrar a gestação até 42 semanas.